O silêncio no curral nunca foi tão ensurdecedor quanto naquela tarde de sol escaldante. Eu olhava para o canto vazio, onde até poucas horas atrás, a Estrela, minha única vaca, mugia mansinho pedindo o resto do farelo. Vendi o sustento da minha casa, o leite que garantia o pão de cada manhã para tirar meu irmão, o Toninho, de trás das grades. Sangue é sangue, eu pensava, enquanto as lágrimas secavam no meu rosto marcado pelo sol. O advogado cobrou caro, mas a liberdade de um irmão não tem preço. Ou pelo menos era o que eu acreditava. Entrei na casa simples, sentindo um vazio estranho. Maria, minha esposa, não estava na cozinha. Achei que tinha ido ao mercado. Foi quando vi o celular dela, esquecido em cima da mesa de madeira bruta. Uma notificação brilhou na tela. Ao abrir, o chão desapareceu sob meus pés. Era uma foto tirada dentro da rodoviária. O ônibus de fundo pronto para partir. Lá estavam eles, Toninho, o irmão por quem sacrifiquei meu patrimônio, e Maria, a mulher a quem entreguei meu coração e minha vida. Eles se abraçavam, sorrindo com um deboche que cortava mais que faca afiada. Naquele instante, a verdade me atingiu como um raio. Eu não vendi a Estrela para fazer justiça. Eu vendi minha dignidade para financiar a fuga da traição. Eles me usaram, me esvaziaram e me deixaram na poeira. Mas eles esqueceram de uma coisa. Um homem da terra pode até ser derrubado, mas as raízes dele são profundas demais para serem arrancadas. Essa humilhação não será o meu fim, mas o adubo para a minha volta por cima. Eles acham que eu fiquei sem nada, mas eu ainda tenho a força de quem trabalha com a verdade. A colheita deles vai ser amarga, eu garanto. A dor de uma traição dói muito mais que a barriga vazia, não é mesmo? O Zé entregou tudo o que restava em sua vida por quem não valia um tostão furado. Se o seu coração também apertou com essa injustiça, eu peço que deixe o seu gostei e se inscreva no canal para acompanhar como o Zé vai se levantar desse tombo. E aproveita para me contar aqui nos comentários de qual cidade ou estado você está ouvindo essa história. Quero muito saber até onde a força do Zé está chegando. O sol mal tinha despontado no horizonte quando a paz da pequena propriedade de Zé foi estraçalhada pelo som das sirenes e o ranger de pneus na terra seca. Toninho, seu irmão mais novo, e a eterna dor de cabeça da família, estava sendo levado algemado, acusado de uma confusão pesada na cidade que envolvia dívidas e brigas de bar. Zé, com as mãos calejadas e o chapéu apertado contra o peito, sentiu o mundo girar sob seus pés descalços. Foi então que Maria, sua esposa e companheira de tantos anos, começou o seu teatro cruel. Com lágrimas que pareciam cristalinas e sinceras, ela se jogou nos braços de Zé, apertando sua camisa de brim. Pelo amor de Deus, homem, você não pode deixar o seu próprio sangue apodrecer naquela cela fria. O Toninho errou, ele é cabeça quente, mas ele é seu irmão, o único que você tem. Zé olhava para o vazio, sentindo o peso da responsabilidade esmagar seus ombros. Eles não tinham um tostão furado guardado para emergências. E a fiança estipulada era um valor que Zé nunca tinha visto reunido em toda a sua vida de trabalho duro. Maria, como vou tirar ele de lá? Não temos nada, a colheita foi ruim, a terra está seca, ele murmurou com a voz embargada pela angústia. Foi então que ela, com um olhar calculista disfarçado de desespero, apontou com o queixo para o curral, onde a Mimosa, a vaca holandesa que era o orgulho e o sustento de Zé, pastava calmamente. Aquela vaca não era apenas um animal. Era a garantia do leite na mesa e do queijo que Zé vendia na feira para manter a casa de pé. Vende a Mimosa, Zé. É o único jeito. O que vale mais para você? Um bicho ou a liberdade do seu próprio sangue? Maria insistia com uma urgência venenosa. O coração do sertanejo apertou como se um espinho de mandacaru o atravessasse. Ele caminhou até o curral, acariciou o lombo do animal e sentiu uma despedida amarga. Ele escolheu a família acreditando na lealdade, sem saber que estava financiando o próprio abismo. O sol ainda nem tinha rompido o horizonte de forma plena, mas o suor já escorria pela testa de Zé, misturando-se à poeira vermelha da estrada que levava à cidade. Em sua mão direita, a corda grossa e áspera parecia pesar 1 tonelada. Na ponta daquela corda, caminhava a Mimosa, a vaca de olhos doces e pelagem malhada que era literalmente o sustento daquela casa pequena. Zé não olhava para trás. Ele sabia que, se olhasse nos olhos do animal uma vez mais,
Perderia a coragem. Cada passo em direção à feira da cidade era como um prego sendo martelado em seu próprio peito. É pelo Toninho, ele repetia baixinho, como um mantra, tentando convencer a si mesmo de que o sacrifício valia a pena. Sangue é sangue, e a Maria tem razão. Não se deixa um irmão apodrecer atrás das grades, mesmo que ele tenha errado tanto. O coração de Zé batia descompassado, uma mistura de medo do futuro e a esperança cega de que, após esse gesto, a paz finalmente voltaria para sua vida humilde. Ao chegar na feira, o barulho ensurdecedor de gritos, motores de caminhão e o cheiro forte de esterco e fumo de rolo o atingiram como um soco. Zé se sentia pequeno. Ele, um homem de pouca fala e muita lida, estava ali no meio de lobos. Logo, um homem gordo, de chapéu de feltro caro e dentes de ouro, aproximou-se. Era o coronel Evaristo, conhecido por comprar barato de quem estava desesperado. "Quanto por essa carcaça aí, Zé?" perguntou o homem, cuspindo o resto de um cigarro no chão. Zé engoliu em seco, sentindo a raiva subir, mas a necessidade era maior. "A mimosa não é carcaça, coronel. É a melhor leiteira da região. Quero o preço justo para pagar a fiança do meu irmão." O coronel soltou uma risada seca, que ecoou entre os currais de ferro. "Justo? No mundo de hoje não tem nada justo, rapaz. Dou metade do que ela vale. E olhe lá que estou sendo caridoso. Ou você leva o dinheiro agora, ou seu irmão dorme no xadrez por mais um ano. O mercado está ruim, o gado está em baixa, e eu sou o único com dinheiro vivo no bolso hoje." O nó na garganta de Zé quase o impediu de falar. Ele viu o desdém nos olhos do coronel, sentiu a humilhação de ter sua necessidade usada como moeda de troca. Ele olhou para a mimosa, que lambia sua mão, num último gesto de afeto. Sem escolha, entregou a corda. O dinheiro que recebeu, um maço de notas amassadas e sujas, parecia manchado de traição e tristeza, mas ele não tinha tempo para lamentar. Com os pés inchados e a alma em frangalhos, Zé caminhou até a delegacia da cidade. O prédio era cinza, frio, com um cheiro de mofo, suor e autoridade que o fazia tremer. Ele contou cada nota diante do escrivão, que o olhava com uma indiferença que doía mais que um golpe de chicote. Quando a papelada foi finalmente assinada, a porta de ferro dos fundos rangeu, um som estridente que cortou o silêncio do corredor. Toninho saiu de lá. Estava com a barba por fazer e a camisa amarrotada, mas não parecia o homem arrependido e quebrado que Zé imaginava encontrar. Zé deu um passo à frente com os braços abertos para um abraço, pronto para oferecer o conforto de quem acabara de perder tudo para salvar um semelhante. "Acabou, Toninho. A gente vai para casa", disse Zé com a voz embargada pela emoção e pelo cansaço físico. Mas o que aconteceu em seguida foi como um balde de água gelada. Toninho não retribuiu o gesto. Ele desviou o olhar, ajustando a gola da camisa com um nervosismo estranho, uma agitação que não combinava com o alívio da liberdade. Seus olhos, antes cheios de malícia, agora pareciam evitá-lo a todo custo, fixos em qualquer ponto no chão que não fosse o rosto suado de seu salvador. "Valeu, Zé", disse Toninho seco, sem qualquer traço de gratidão genuína na voz. "Onde está a Maria?" Zé estranhou a pergunta imediata pela esposa, mas sua mente, ingênua e cansada, pensou que era apenas preocupação familiar legítima. "Ela ficou em casa esperando por nós, rezando por você", respondeu Zé, tentando tocar o ombro do irmão num gesto de solidariedade. Toninho se esquivou rapidamente, como se o toque de Zé o queimasse, como se houvesse uma barreira invisível e suja entre os dois. "Tá certo. Vamos logo, esse lugar me dá nojo, quero sair daqui antes que mudem de ideia", resmungou o irmão mais novo, caminhando apressado na frente, deixando Zé para trás com suas botas gastas e o coração pesado. Enquanto caminhavam de volta para o sítio, o silêncio era interrompido apenas pelo som das botas no cascalho seco. Zé tentava puxar assunto. Falava sobre como iriam se recuperar, como a terra ainda daria frutos mesmo sem o leite da mimosa para vender, mas Toninho apenas murmurava respostas monossilábicas, olhando constantemente para os lados e para o horizonte, como quem procura uma saída de emergência ou espera por um sinal. Zé sentia um aperto no peito,
uma intuição sombria que ele teimava em calar por amor à família. Ele olhou para as mãos vazias, sem a corda da mimosa, e sentiu uma solidão imensa no meio daquela estrada vasta. Ele tinha salvado o irmão, mas parecia que tinha perdido a própria essência no caminho. O que Zé não sabia, enquanto observava as costas de Toninho que se distanciava apressado, era que o plano para deixá-lo na miséria absoluta já estava em pleno movimento, e que o abraço que ele tanto desejava dar no irmão seria a última coisa que ele receberia de sua própria família, antes da grande e cruel revelação que estava por vir. O caminho de volta para o sítio nunca pareceu tão longo e tortuoso para o pobre Zé. Cada passo que ele dava sobre a terra batida e seca ecoava como um lamento fúnebre em seus ouvidos. A ausência de Mimosa era uma ferida aberta em sua alma. Ele ainda conseguia sentir o peso da corda em suas mãos calejadas, o cheiro do mato que ela pastava e aquele olhar sereno que o animal lhe dava todas as manhãs. Ao cruzar a porteira velha que rangia como se chorasse junto com ele, Zé sentiu um aperto no peito que quase o impediu de respirar. Ele tinha sacrificado o sustento da casa, o leite que garantia o café da manhã e a única herança de seu falecido pai, tudo para tirar Toninho de trás das grades. Mas, ao olhar para o irmão caminhando alguns passos à frente, com as mãos nos bolsos e um assobio desdenhoso entre os dentes, Zé sentiu um calafrio que não vinha do vento da tarde. Entraram na cozinha e o cheiro de café fresco inundava o ambiente, mas não trouxe o conforto de sempre. Maria, sua esposa, estava de pé junto ao fogão de lenha. No momento em que Zé atravessou a porta, ele viu, ou pensou ter visto, um relance rápido de olhos entre ela e Toninho. Foi um segundo, um átimo de tempo onde as pupilas se dilataram e um entendimento mudo foi selado. Zé sentou-se à mesa, as costas curvadas pelo peso de uma derrota que ele ainda não conseguia explicar. "A Mimosa se foi, Maria", ele disse com a voz embargada, as mãos trêmulas repousando sobre a toalha de mesa remendada. "O homem levou ela por uma mixaria, mas pelo menos seu cunhado está aqui, são e salvo." Maria não o abraçou. Ela apenas balançou a cabeça mecanicamente, mantendo as mãos ocupadas com uma caneca de louça. "É a vida, Zé. Antes uma vaca do que um homem preso." Ela respondeu, mas não havia compaixão em sua voz. Era um tom seco, quase ensaiado. Toninho sentou-se do outro lado, puxando o prato de farofa com uma fome voraz, sem sequer agradecer ao irmão pelo sacrifício. Durante o jantar, o silêncio era interrompido apenas pelo ruído dos talheres contra a cerâmica. Zé observava, com o coração em frangalhos, como Maria evitava o seu olhar, mas frequentemente deixava o dela cair sobre Toninho, que retribuía com sorrisos de canto de boca. Havia uma eletricidade estranha na sala, uma urgência escondida sob a pele que Zé, em sua pureza e honestidade, custava a decifrar. Ele tentou puxar conversa, falar sobre o que plantariam agora para compensar a perda, mas recebia apenas respostas curtas e desinteressadas. "Vou dormir, estou cansado da viagem e daquela cela imunda", disse Toninho, levantando-se bruscamente. Maria prontamente se ofereceu para levar uma coberta extra para o quarto de hóspedes, e Zé ficou ali, sozinho na penumbra da cozinha, ouvindo o som dos passos deles no assoalho de madeira. Ele tentou se convencer de que era apenas o estresse do dia, que a gratidão viria com o tempo. No entanto, o sono não vinha. Zé deitou-se ao lado de Maria horas depois, mas sentia a esposa rígida como uma pedra, fingindo um sono profundo que ele sabia ser falso pelo ritmo acelerado de sua respiração. Foi por volta das 2 da manhã que o silêncio da roça foi rasgado. O barulho não era o de um bicho ou do vento nas árvores, mas o som metálico e abafado de um motor de carro sendo ligado a certa distância da casa, lá embaixo, na estrada de servidão. Zé abriu os olhos imediatamente, o coração disparando contra as costelas. Ele tateou o lado da cama e, para seu horror, encontrou o lençol frio e vazio. Maria não estava lá. Um suor frio escorreu por sua nuca enquanto ele se levantava sem fazer barulho e caminhava em direção ao quarto de Toninho. A porta estava entreaberta, balançando levemente com a brisa noturna. Ao empurrá-la,
O vazio o atingiu como um soco no estômago. A cama estava arrumada. As poucas roupas de Toninho tinham sumido, e o cheiro do perfume barato que o irmão usava ainda pairava no ar como um insulto final. Zé correu para a janela da sala e viu ao longe as luzes traseiras de um veículo sumindo na curva da estrada, levando consigo a poeira e o que restava de sua paz. Ele não entendia o porquê daquela fuga, porque Maria o deixaria no meio da noite sem uma palavra, logo agora que ele mais precisava de apoio. O desespero começou a tomar conta de sua mente, e foi então que ele viu sobre a mesa da cozinha onde antes jantaram um objeto brilhando sob a luz da lua que entrava pela fresta da telha. Era o celular de Toninho, esquecido na pressa da partida. Com as mãos suando e a visão turva de lágrimas de indignação, Zé pegou o aparelho. Ele nunca foi homem de mexer nas coisas alheias, mas a dor daquela noite tinha mudado algo dentro dele. Ao tocar na tela, o aparelho ainda estava desbloqueado, exibindo a galeria de imagens. E foi ali, naquela tela pequena e brilhante, que o mundo de Zé desmoronou por completo. A foto não deixava dúvidas. Maria e Toninho, abraçados e sorridentes, dentro de um ônibus com uma legenda que dizia: "Finalmente livres do peso morto. O dinheiro da vaca deu para começar nossa vida longe daqui." O ar fugiu dos pulmões de Zé e ele caiu de joelhos no chão batido da cozinha. Ele não tinha apenas perdido a mimosa. Ele tinha financiado a traição que agora o deixava sozinho e na miséria. O silêncio daquela casa, que antes parecia um refúgio de paz, agora pesava como uma lápide de mármore sobre os ombros de Zé. Ele continuava ali, parado no meio da cozinha, com o celular do irmão na mão trêmula. A imagem na tela era um punhal cravado no peito. Maria, a mulher para quem ele jurou amor eterno diante do altar, e Toninho, o irmão que ele carregou no colo e por quem vendeu sua única fonte de sustento, estavam abraçados e sorridentes. Eles não pareciam pessoas fugindo de uma injustiça. Pareciam amantes celebrando uma vitória. Zé sentiu um gosto amargo subir pela garganta, um misto de bile e desespero. De repente, um pensamento terrível atravessou sua mente como um raio. Ele correu para o quarto, os pés descalços batendo com força no chão de madeira batida. Debaixo da cama, havia uma tábua solta, o lugar onde ele guardava cada centavo que sobrava do suor de seu trabalho. Eram as economias de uma vida inteira, o dinheiro que ele planejava usar para reformar o telhado e, quem sabe um dia, comprar uma companheira para a vaca mimosa. Com as mãos suadas e o coração disparado, ele puxou a tábua. O vazio que encontrou ali foi mais doloroso do que qualquer agressão física. O pote de barro estava quebrado, e o dinheiro, o fruto de anos de privação e cansaço, tinha desaparecido. Maria não tinha levado apenas o coração dele. Ela tinha levado sua segurança, seu futuro e até a última gota de sua dignidade. Zé sentou no chão, as costas encostadas na cama fria, e chorou. Não era um choro alto, mas um lamento profundo, que saía do fundo da alma. O choro de um homem que descobriu que sua bondade foi usada como arma contra ele mesmo. O sol começou a apontar no horizonte, tingindo o céu de um laranja triste, quando o som de passos no quintal o despertou do transe. Era o vizinho, o velho Sebastião, que sempre passava cedo para ir para a lida. Zé limpou o rosto com a manga da camisa rasgada e saiu para a varanda, tentando manter o que restava de sua postura. Sebastião parou, tirou o chapéu de palha e olhou para Zé com um olhar que misturava pena e hesitação. "Zé, meu filho, eu não queria ser o portador de notícia ruim, mas vi algo na rodoviária hoje cedo que não me deixou em paz", começou o velho, mexendo no chapéu com as mãos calejadas. Zé sentiu o chão balançar, mas permaneceu firme. "Diga, seu Sebastião, o senhor viu a Maria e o Toninho, não foi?" O velho suspirou fundo, olhando para os próprios pés. "Vi sim, Zé. Eles estavam embarcando no ônibus das 5 para a capital. Mas o que me partiu o coração não foi ver eles partindo. Foi ver como eles estavam. Eles estavam rindo, Zé. Rindo alto. Ouvi o Toninho dizer que você era um pobre coitado
E que a mimosa foi o melhor presente que você já deu para ele sem saber. A Maria, ela ria junto, abraçada nele, dizendo que agora finalmente ia viver a vida que merecia, longe desse buraco e de um homem atrasado como você. As palavras de Sebastião entraram nos ouvidos de Zé como óleo fervendo. O riso deles ecoava em sua mente, mais alto que o canto dos pássaros da manhã. Eles não apenas o roubaram, eles o ridicularizaram. Eles transformaram seu sacrifício em uma piada de mau gosto. Zé olhou para o curral vazio, onde o cheiro da mimosa ainda pairava no ar, e sentiu uma transformação dentro de si. A dor, que antes era uma ferida aberta, começou a se transformar em uma crosta dura de determinação. Ele não era mais o Zé que aceitava tudo com a cabeça baixa. Ele era um homem que tinha perdido tudo, e um homem que não tem nada a perder é o homem mais perigoso que existe. Ele agradeceu a Sebastião com um aceno seco e entrou na casa. Ele não ia atrás deles para pedir o dinheiro de volta, nem para implorar pelo amor de Maria. Ele ia reconstruir sua vida sobre as cinzas da traição deles, e o destino, esse mesmo destino que o colocou naquela situação, cuidaria para que o riso deles se transformasse em choro amargo. A jornada de Zé estava apenas começando, e a terra que ele tanto amava seria a testemunha de sua superação. O silêncio daquela casa, outrora preenchida pelo riso falso de Maria e pelas conversas fiadas de Toninho, agora pesava como uma lápide sobre os ombros de Zé. Ele sentava-se à mesa de madeira rústica, encarando o prato vazio, e o único som que ouvia era o bater do seu próprio coração, cansado de tanta decepção. Mas Zé não era homem de se entregar para a cova antes da hora. Naquela primeira noite após a descoberta da fuga, ele não dormiu. Ele ficou na varanda, vendo a lua minguante desaparecer atrás do morro, e jurou para a terra que o sustentava que as lágrimas que caíam no chão seriam as últimas. No dia seguinte, antes mesmo do primeiro galo cantar, Zé já estava de pé. Ele não tinha mais a mimosa para ordenhar, não tinha mais o dinheiro da poupança para comprar o básico, mas ele tinha 2 braços fortes e uma fúria silenciosa que queimava em suas veias como brasa viva. Ele pegou a enxada velha, o cabo gasto pelo tempo, e seguiu para o pedaço de terra atrás da casa que estava abandonado há anos. A cada golpe que ele dava no chão endurecido, ele imaginava que estava enterrando a dor da traição. O suor começou a escorrer pela testa, ardendo nos olhos, mas Zé não parava. Se o sol castigava o lombo, ele batia mais forte. Se a bolha na mão estourava e o sangue misturava-se ao cabo da ferramenta, ele ignorava. O trabalho não era apenas sustento, era sua terapia, sua vingança contra o destino que tentou derrubá-lo. Zé começou a plantar. Feijão, milho, mandioca, tudo o que a terra pudesse dar. Ele trabalhava 10, 12, 14 horas por dia. O que um homem normal levaria uma semana para preparar, Zé fazia em 2 dias. Ele se tornou uma máquina humana de lavoura. Os vizinhos passavam pela estrada e o viam lá, curvado sobre a terra sob o sol do meio-dia, sem camisa, a pele ficando cada vez mais curtida e os músculos mais definidos. Ninguém tinha coragem de interromper. Havia uma aura de respeito e medo em volta dele. Ele não falava com ninguém. Sua única conversa era com a enxada e com as sementes que ele depositava no solo com uma esperança desesperada. À noite, ele chegava em casa exausto demais para pensar na traição de Toninho ou no beijo Judas de Maria. Ele comia o que tinha, muitas vezes apenas farinha com água, e desabava na cama para acordar 4 horas depois e recomeçar tudo. E a terra? Ah, a terra é justa para quem a ama com verdade. Onde antes só havia mato e pedra, começaram a surgir os primeiros brotos verdes. Parecia que o solo sentia a dor de Zé e queria recompensá-lo. As plantas cresciam com uma força descomunal. As folhas eram mais verdes e vibrantes do que qualquer outra na região. Zé começou a usar técnicas que o avô lhe ensinara e que ele tinha esquecido na preguiça dos dias fáceis com Maria. Ele fazia canais de irrigação manuais, buscava adubo orgânico na mata, não deixava uma única praga encostar na sua plantação. Ele estava focado,
blindado contra o mundo exterior. A raiva que sentia pelo irmão e pela esposa tinha se transformado em energia pura. Ele não queria apenas sobreviver. Ele queria prosperar para que, se um dia eles o vissem novamente, vissem um homem que eles não conseguiram quebrar. Certo dia, o velho Sebastião parou a carroça na porteira. Ele observou o mar de milho que já passava da altura do peito e as ramas de mandioca que prometiam raízes gigantescas. Sebastião desceu e caminhou até Zé, que mal levantou os olhos do trabalho. Zé, eu nunca vi nada igual, disse o velho admirado. Essa terra parece que tá abençoada. O povo na vila tá dizendo que você fez pacto porque não é normal o tanto que essa lavoura tá rendendo. Zé parou, limpou o suor com o antebraço e olhou para o horizonte. O único pacto que eu tenho, Sebastião, é com o meu trabalho. O sangue que eu perdi para aqueles dois eu tô recuperando em cada semente que brota aqui. O resultado não demorou a vir em forma de colheita. Quando chegou a época, a produtividade de Zé foi o dobro da de qualquer grande fazendeiro vizinho. Ele colheu sacas e sacas do melhor milho da região. Quando levou a primeira carga para vender no mercado da cidade, o preço estava em alta. O atravessador, que antes o olhava com pena, agora o olhava com cobiça e respeito. Zé voltou para casa com o primeiro maço de notas no bolso. Ele entrou na casa vazia, colocou o dinheiro sobre a mesa onde o celular de Toninho fora deixado dias atrás e sentiu uma paz estranha. Ele ainda estava sozinho, ainda estava traído, mas ele não era mais um coitado, ele era um produtor. Ele era o dono do seu destino. A dor ainda morava no seu peito, mas agora ela tinha companhia. A certeza de que a terra nunca trai quem nela deposita o seu suor. O sol batia com uma força impiedosa sobre as terras que, meses atrás, eram apenas um cenário de desolação e poeira. Zé, com a pele curtida pelo mormaço e as mãos marcadas por calos profundos, olhava para a sua plantação e sentia um misto de orgulho e exaustão. A terra, que ele adubou com as próprias lágrimas e o suor da sua indignação, estava respondendo com uma fartura que ele nunca tinha visto naquelas paragens. O verde era vivo. As espigas eram pesadas e o feijão crescia com uma força que parecia querer alcançar o céu. Mas Zé estava no seu limite. Seu corpo, embora resiliente como o jatobá, começava a dar sinais de que um homem sozinho não conseguiria abraçar todo aquele mundo de trabalho. Se ele quisesse transformar aquele milagre em sustento, se quisesse escalar a produção e mostrar para o destino que não tinha sido derrotado, ele precisava de braços. Ele precisava de gente que soubesse o valor de um pedaço de chão. Foi então que Zé tomou uma decisão que mudaria o rumo daquela colheita. Ele espalhou a notícia na vila. Estava contratando peões para a lida pesada. No dia seguinte, logo ao raiar do dia, um pequeno grupo de homens se apresentou no portão do sítio. Homens de mãos grossas e olhares baixos acostumados com a dureza da roça. Zé foi selecionando um a um, explicando que o trabalho ali era bruto, que o sol não perdoava e que a terra exigia respeito. No final da fila, no entanto, havia uma figura que destoava do resto. Era uma moça, de estatura média, com um chapéu de palha desbotado e roupas remendadas, mas limpas. Ela tinha os olhos de quem já tinha visto muita tempestade, mas mantinha uma chama de esperança acesa. Bom dia, seu Zé. Meu nome é Rosa. Eu vim pelo trabalho, disse ela com uma voz firme que não tremeu diante do olhar surpreso do fazendeiro. Zé tirou o chapéu, coçou a cabeça e olhou para as mãos de Rosa. Eram mãos menores que as dos homens, mas tinham a firmeza de quem não tinha medo de pegar no pesado. Mesmo assim, a preocupação de Zé falou mais alto. Que dona Rosa, agradeço a disposição de verdade, mas o serviço aqui não é brincadeira. É trabalho puramente braçal. Tem que carregar saca de 50 quilos, manejar enxada o dia todo debaixo desse sol que frita até pensamento. Acho que não daria para a senhora não, é bruto demais, explicou Zé tentando ser o mais gentil possível, sem querer ofender a determinação daquela mulher. Rosa deu um passo à frente, não se deixando abater. O olhar dela encontrou o de Zé, e ali ele viu algo que conhecia muito bem, a necessidade de sobrevivência misturada com a dignidade ferida. Seu Zé, eu sei que o senhor olha para mim e vê fragilidade,
Mas a fome e a vontade de vencer não escolhem gênero. Eu dou conta. Já capinei muito chão por aí, já carreguei mais peso que muito marmanjo e nunca deixei serviço pela metade. Eu preciso trabalhar de qualquer coisa que o Senhor tiver. Me dê uma chance um dia apenas. Se no final da tarde o Senhor achar que eu não servi, o Senhor não me paga e eu sigo meu caminho sem reclamar. Aquelas palavras ecoaram na mente de Zé. Ele se lembrou de quando ninguém acreditava que ele conseguiria se levantar depois que Maria e Toninho o deixaram na miséria. Ele sabia o que era ser subestimado. Com um suspiro pesado, ele assentiu. Está bem, Rosa. O sol já está subindo. Pega aquela enxada ali e se junta ao pessoal naquela encosta. Vamos ver do que a senhora é capaz. Os primeiros dias foram de observação silenciosa. Zé andava entre os trabalhadores corrigindo o ritmo, garantindo que o cuidado com as plantas fosse mantido. Os homens, inicialmente, faziam piadas baixas, duvidando que Rosa aguentaria até o almoço. Mas a surpresa veio rápida e certeira como um golpe de foice. Rosa não apenas aguentou, como começou a ditar o ritmo. Enquanto alguns homens paravam para secar o suor a cada 10 minutos, Rosa mantinha uma cadência constante. O som da sua enxada batendo na terra seca era como um metrônomo, firme e sem hesitação. No terceiro dia, Zé ficou escondido atrás de um pé de manga, observando Rosa descarregar as primeiras sacas de colheita. Ela usava o corpo com uma técnica que compensava a falta de força bruta, jogando o peso nos ombros de forma inteligente. Ela não reclamava do calor, não pedia água fora de hora, e o que mais impressionou Zé, ela tratava as plantas com uma delicadeza que os homens não tinham. Ela não apenas arrancava o mato, ela parecia cuidar de cada pé de milho como se fosse um tesouro. Ao cair da tarde do quinto dia, Zé chamou Rosa de lado enquanto os outros peões se retiravam. O sol se punha em tons de laranja e roxo, pintando o horizonte com as cores da superação. Rosa, eu preciso te pedir desculpas. Começou Zé entregando a ela o pagamento da semana, com um bônus que ela não esperava. Eu julguei a senhora pela aparência e esqueci que a força de uma pessoa mora no caráter e na vontade, não só nos músculos. A senhora trabalha melhor que 3 homens juntos. A senhora tem um cuidado com essa terra que eu só vi em quem realmente ama o que faz. Rosa limpou o suor da testa com o dorso da mão e deu um sorriso cansado, mas genuíno. Foi a primeira vez que Zé viu um brilho de alegria naquele rosto sofrido. Eu só preciso de oportunidade, seu Zé. O mundo é muito duro com quem está sozinho, mas a terra é justa. Se a gente cuida dela, ela cuida da gente. Zé sentiu um nó na garganta. Pela primeira vez em muito tempo, ele não se sentia sozinho naquela luta. Rosa não era apenas uma funcionária. Ela era um reflexo da sua própria resiliência. Enquanto ela se afastava em direção à vila, Zé olhou para as suas terras e percebeu que a sua reconstrução não seria apenas financeira. Ele estava cercado de novas sementes, de amizade, de respeito e de uma nova esperança que ele achava que tinha sido enterrada junto com a traição do irmão. Mal sabia ele que essa parceria com Rosa seria o pilar que sustentaria os grandes desafios que ainda estavam por vir, pois a sombra de Toninho e Maria ainda rondava o passado, mas o futuro de Zé agora tinha novos braços para ajudá-lo a lutar. Enquanto o suor do trabalho honesto regava as terras de Zé, em um cortiço abafado e cinzento da capital, a conta da traição começava a chegar para Toninho e Maria. O dinheiro da venda da vaca mimosa e as economias roubadas de Zé, que pareciam uma fortuna no início, haviam evaporado entre noitadas baratas, roupas de luxo falso e a má gestão de quem nunca soube o valor do suor. Maria, que antes desfilava com desdém, agora reclamava do calor e da falta de conforto, enquanto Toninho, mergulhado na amargura, passava os dias em botequins imundos. Foi em um desses lugares que ele ouviu o nome do irmão. Aquele tal de Zé, lá do interior, dizem que o homem virou um barão da soja e do milho. A colheita dele é a maior da região. Tá comprando maquinário novo, até caminhão próprio já tem, dizia um caminhoneiro que passava pela rota. O veneno da inveja correu pelas veias de Toninho. Ele voltou para casa com os olhos injetados, contando a novidade para Maria. A ganância, que um dia os uniu na fuga, agora os unia novamente em um plano sombrio.
Eles precisavam de um jeito de voltar e reivindicar uma parte daquela bonança, nem que fosse pela força ou pela chantagem. No entanto, a natureza tinha seus próprios planos para testar a têmpera de Zé. Naquela mesma tarde, o céu sobre a fazenda começou a mudar de forma assustadora. Um silêncio opressor tomou conta do vale. O ar ficou pesado, e o horizonte foi engolido por nuvens de um roxo profundo, quase negro, que pareciam carregar o peso do mundo. Zé, experiente no campo, sentiu o calafrio na espinha. Vem tormenta daquelas, das que arrancam árvore pelo pé, murmurou ele, olhando para a plantação que era seu orgulho e sua única esperança. Ele chamou os trabalhadores, mas o medo era visível no rosto de cada um. O vento começou a uivar, um som gutural que parecia o choro de 1000 almas, e as primeiras gotas de chuva, grossas como pedras, começaram a fustigar a terra. Era o início de um temporal devastador que ameaçava afogar meses de trabalho em questão de minutos. Foi nesse momento de caos que Rosa mostrou quem realmente era. Enquanto alguns homens recuavam para o abrigo, ela avançou. Não vamos deixar o barro levar o que o Zé construiu. Peguem as lonas. Abram as valas de escoamento agora, gritava ela, sua voz superando o estrondo dos trovões. Zé a viu correr em direção ao setor mais baixo da plantação, onde a água começava a empoçar perigosamente. Sem hesitar, ele saltou do trator e se juntou a ela. A cena era épica e brutal. Sob um dilúvio que cegava a visão, Zé, Rosa e um pequeno grupo de corajosos lutavam contra a fúria da água. Rosa estava coberta de lama da cabeça aos pés, seus cabelos colados ao rosto, mas sua força era sobrenatural. Ela carregava sacos de areia com uma agilidade que desafiava seu porte físico, posicionando-os para desviar a enxurrada. Em um momento crítico, uma barreira de contenção cedeu, e Rosa quase foi arrastada por um deslizamento de terra. Zé, num reflexo puramente instintivo, lançou-se sobre a lama, agarrando-a pelo pulso com uma força desesperada. Seus corpos se chocaram, e por um segundo, no meio do rugido da tempestade e do perigo iminente, o tempo pareceu parar. Os olhos de Rosa encontraram os de Zé. Não havia medo ali, apenas uma gratidão profunda e uma determinação feroz. Zé sentiu uma eletricidade que não vinha dos raios no céu. Ele a puxou para a segurança e juntos, ombro a ombro, terminaram de selar a proteção da colheita. Quando a chuva finalmente deu trégua, transformando-se em uma garoa fina e gelada na madrugada, a fazenda estava salva. O prejuízo era mínimo comparado ao que poderia ter sido. Exaustos, ensopados e tremendo de frio, os trabalhadores se recolheram. Zé e Rosa ficaram por último, sentados na varanda do galpão, observando o rastro de destruição que a água deixou no pátio, mas a paz de terem vencido a batalha. Zé entregou uma caneca de café quente para Rosa, e ao tocar suas mãos calejadas não viu apenas uma funcionária exemplar. Ele viu uma parceira, uma guerreira que não o abandonou quando o céu desabou. O contraste com Maria era doloroso e óbvio. Enquanto uma o traiu por migalhas na primeira dificuldade, a outra arriscou a própria vida para proteger o fruto do seu trabalho. Zé olhou para Rosa sob a luz fraca do amanhecer e sentiu algo que julgava estar morto dentro de si. A admiração estava se transformando em um sentimento mais doce e perigoso. Um calor que começava a derreter o gelo que a traição de seu irmão e de sua ex-esposa havia deixado em seu coração. O sol se punha no horizonte, tingindo o céu de um laranja profundo, quase da cor do barro seco que Zé tanto conhecia. O cheiro de terra molhada ainda pairava no ar após a tempestade, mas agora, aquele aroma não trazia medo, e sim, alívio. A colheita fora salva, e a fazenda, que antes era cenário de traição e desolação, agora pulsava com uma energia nova. Zé, com suas mãos calejadas e o rosto marcado pelo tempo e pelas mágoas, decidiu que era hora de celebrar. Ele não queria apenas comemorar o lucro ou o trabalho duro. Ele queria agradecer a Deus e, principalmente, celebrar a presença daquela mulher que havia se tornado seu braço direito e seu porto seguro em meio ao caos.
Ele organizou uma grande festa na frente da sede, com fogueira, música de sanfona e o melhor churrasco que o dinheiro podia comprar. Zé estava nervoso. Vestiu sua melhor camisa xadrez, aquela que guardava para ocasiões especiais, e engraxou as botas com um cuidado que não tinha há anos. Ao ver Rosa saindo da pequena casa dos fundos, o coração de Zé deu um solavanco. Ela estava simples, com um vestido de chita azul e o cabelo preso em uma trança cuidadosa. Mas para os olhos de Zé, ela brilhava mais que a lua cheia que começava a despontar. Com um passo firme, mas o chapéu nas mãos em sinal de respeito, Zé se aproximou dela diante de todos os convidados. Rosa, começou ele, a voz levemente trêmula pela emoção. Essa festa é para todo mundo, mas se você aceitar, eu gostaria que você entrasse nela do meu lado, como minha convidada de honra, como minha acompanhante. O silêncio caiu sobre os vizinhos e ajudantes que já bebiam e conversavam. Todos sabiam do passado de Zé, da dor que ele carregava. Rosa, com as bochechas coradas e os olhos brilhando com uma doçura que Zé nunca vira na ex-mulher, abriu um sorriso tímido. Eu aceito, Zé. Seria uma honra estar do seu lado hoje e sempre. Ela respondeu estendendo a mão para ele. Naquele momento, o peso que Zé carregava nos ombros pareceu evaporar. A festa seguiu com alegria contagiante. O som da sanfona ecoava pelo vale, e Zé e Rosa caminhavam entre as mesas, trocando risos e olhares que diziam mais do que 1000 palavras. Pela primeira vez em muito tempo, Zé se sentia um homem vivo, um homem que podia amar de novo. Eles dançaram um forró agarradinho, sentindo a batida do coração um do outro, em sincronia com o ritmo da música. Zé sentia o perfume de alfazema que vinha dos cabelos de Rosa, e por um instante esqueceu-se de Toninho. Esqueceu-se da traição de Maria e de toda a lama que tinha sido jogada em sua dignidade. Ele sussurrava piadas no ouvido dela, fazendo-a rir uma risada cristalina que curava as feridas da sua alma. Sebastião, o vizinho fiel, brindava à distância, feliz por ver o amigo se reerguendo. Você merece ser feliz, Zé, gritou ele entre um gole e outro de cachaça. Mas a vida no campo, assim como a terra, é feita de ciclos imprevisíveis. No auge da alegria, quando Zé segurava a mão de Rosa e se preparava para fazer um brinde oficial, o som dos cascos de um cavalo e o ruído de um motor antigo interromperam a harmonia. Um homem de meia-idade, com o rosto vincado por uma expressão dura e amargurada, desceu de uma caminhonete velha e empoeirada. Ele caminhou com passos pesados em direção ao centro da festa, os olhos fixos em Rosa como se estivesse caçando uma presa. O silêncio se instalou de forma abrupta. A sanfona desafinou e parou. Rosa empalideceu instantaneamente, soltando a mão de Zé e dando um passo para trás, como se tivesse visto um fantasma. O homem parou a poucos metros deles, ignorando a todos, e apontou um dedo trêmulo para Rosa. Então é aqui que você se enfiou, mulher. Ele rugiu, a voz carregada de uma autoridade que fez o sangue de Zé ferver. Zé, confuso e sentindo o perigo no ar, deu um passo à frente, protegendo Rosa com o próprio corpo. Quem é você e o que quer na minha fazenda atrapalhando o nosso sossego? Questionou Zé, a voz firme e ríspida. O estranho deu uma risada seca, desprovida de qualquer humor, e olhou para Zé com desprezo. Eu sou o marido dela, seu cabra. Vim buscar o que é meu por direito e levar essa mulher de volta para casa, de onde ela nunca deveria ter saído. As palavras caíram como pedras pesadas no coração de Zé. Ele olhou para Rosa, esperando um desmentido, uma explicação, mas ela apenas baixou a cabeça, as lágrimas já rolando pelo rosto sofrido. O mundo de Zé, que ele tinha acabado de reconstruir tijolo por tijolo, parecia estar prestes a desmoronar novamente sob o peso de um novo segredo. O som da sanfona parou de forma brusca, como se uma corda tivesse se partido no peito de cada um ali presente. O silêncio que se seguiu na fazenda Recomeço era tão pesado que o estalar das brasas na fogueira parecia um trovão. Zé, que segundos antes sorria com a alma leve pela primeira vez em meses,
Sentiu o sangue congelar. Diante dele, um homem de ombros largos, chapéu encardido e um olhar carregado de um ódio possessivo, apontava o dedo para Rosa. Rosa, por sua vez, não era mais a mulher forte que liderara a colheita sob a tempestade. Ela parecia ter encolhido. Seus olhos grandes estavam fixos no chão e todo o seu corpo tremia como uma folha de bananeira sob o vento minuano. O que está acontecendo aqui? A voz de Zé saiu rouca, uma mistura de confusão e um pressentimento ruim que começava a borbulhar no estômago. O homem estranho deu um passo à frente, ignorando Zé, e cuspiu no chão de terra batida. Vim buscar o que é meu por direito. Essa daí é minha mulher. Fugiu de casa como uma cadela acuada, levando as roupas e o juízo que ainda restava. Levanta daí agora, Rosa. O show acabou. Rosa agarrou o braço de Zé com uma força desesperada. Seus dedos se enterraram no tecido da camisa dele, e foi ali, naquele contato físico, que Zé sentiu o pavor absoluto que emanava dela. Zé, por favor. Não deixa. Ela sussurrou, a voz quase inaudível, entrecortada pelo choro que já inundava seu rosto. Eu não contei. Eu tive medo. Ele é o Mário. Ele me batia, Zé. Me trancava. Me tratava pior que bicho no curral. Eu fugi para não morrer. Eu pensei que ele nunca ia me achar neste fim de mundo. As palavras dela foram como facadas no coração de Zé. Ele se lembrou da traição de Toninho e Maria, do modo como foi humilhado e deixado para trás. Mas agora, a dor não era dele. Era de Rosa, a mulher que o ajudara a erguer seu império de suor e terra. A indignação começou a subir pela garganta de Zé, transformando-se em uma fúria fria e controlada. Mário, vendo que Rosa se escondia atrás de Zé, soltou uma risada seca e sarcástica que ecoou pelo terreiro, onde os convidados assistiam a tudo em choque. Vocês estão ouvindo isso? Ela é uma mentirosa. Fugiu com minhas economias, e agora faz papel de vítima para esse caipira enriquecido. Sai da frente, caboclo. Isso é briga de marido e mulher. Ninguém mete a colher. Ele avançou com a mão estendida para agarrar o cabelo de Rosa, mas Zé foi mais rápido. Em um movimento instintivo de quem passou a vida lidando com bois bravos, Zé se colocou entre os dois, o peito estufado, bloqueando o caminho do agressor. Nesta terra ninguém encosta a mão em ninguém à força. E na minha casa, mulher nenhuma é tratada como posse. Disse Zé, com uma autoridade que fez Mário hesitar por um breve segundo. Mas o agressor não desistiria tão fácil. Mário, possuído pela arrogância de quem sempre dominou através do medo, tentou empurrar Zé. Você não sabe com quem está se metendo. Eu sou o marido dela perante as leis de Deus e dos homens. O empurrão fez Zé cambalear para trás e o clima de festa se dissolveu completamente em uma tensão elétrica. Os convidados recuaram, abrindo um círculo. Sebastião, o vizinho fiel, fez menção de intervir, mas Zé levantou a mão, sinalizando para que ele ficasse onde estava. Esta era uma luta que Zé precisava lutar, não apenas por Rosa, mas por cada injustiça que ele mesmo suportou em silêncio. Mário avançou novamente, desta vez desferindo um soco desajeitado que atingiu o ombro de Zé. A dor física foi o estopim. Zé, cujas mãos estavam calejadas pelo trabalho bruto e cujos músculos foram forjados na labuta diária, não revidou com a mesma violência cega, mas sim com a firmeza de um carvalho. Ele segurou os pulsos de Mário com uma força de tenaz, apertando até que o outro homem soltasse um urro de dor. Você fala de leis? A única lei que eu conheço aqui é a da dignidade. Você a feriu, você a caçou como se fosse um animal, e agora ousa interromper a paz da minha gente? Zé o empurrou com tanta força que Mário caiu sentado na poeira, humilhado diante de todos os trabalhadores que ele chamara de inferiores. A luta física, porém, era apenas a ponta do iceberg. Enquanto Mário se levantava, limpando a terra da calça e soltando ameaças de morte, Rosa desabou no banco de madeira, soluçando. Ela contou, entre soluços, os detalhes de noites passadas no escuro, das marcas que escondia sob as mangas compridas, da fuga planejada durante meses. O público, antes silencioso, começou a murmurar palavras de apoio a ela.
Zé se aproximou de Rosa e, na frente de Mário e de todos, colocou a mão sobre o ombro dela, protegendo-a. Você não vai a lugar nenhum com ele, Rosa. Se ele quiser te levar, vai ter que passar por cima de cada homem e mulher desta fazenda. Mário, vendo-se em desvantagem e percebendo que o medo que ele semeava não tinha raiz ali, recuou em direção ao seu carro velho estacionado na porteira. Isso não acaba aqui, Zé. Você comprou uma briga que não pode vencer. Eu vou voltar com a polícia, com a justiça, com o que for preciso, mas ela volta comigo para o inferno de onde saiu. O carro arrancou cantando o pneu, deixando para trás uma nuvem de poeira e um rastro de incerteza que pairava sobre a celebração, agora arruinada. O ar no bar do Onofre era pesado. Uma mistura de fumaça de cigarro de palha, cheiro de cachaça barata e o rancor que exalava de 3 almas perdidas. Mário, com os olhos injetados de sangue e o punho ainda latejando do confronto com Zé, batia o copo na mesa de madeira suja. Ao seu lado, Toninho e Maria observavam-no com uma mistura de medo e ganância. O destino, em sua face mais cruel, havia unido o marido abusivo, o irmão traidor e a esposa infiel sob o mesmo teto de zinco. Aquele desgraçado me humilhou na frente de todo mundo. Rosnou Mário, a voz saindo como um bicho acuado. Maria, sempre manipuladora, inclinou-se para a frente, a luz fraca do bar acentuando as olheiras de quem já tinha gasto todo o dinheiro da primeira traição. O Zé não é mais aquele bobo que você conheceu, Mário. Ele agora tem terra produtiva, tem dinheiro e tem aquela mulher do seu lado. Se a gente não agir junto, ele vai enterrar você e a gente vai continuar na miséria. Toninho assentiu, limpando o suor da testa. Eu conheço os pontos fracos do meu irmão. Ele é movido pelo coração. Se a gente tirar a Rosa dele, o Zé desmorona. E quando ele cair, a fazenda é nossa. Ali, entre goles de aguardente, o pacto foi selado com sangue e inveja. Mário queria Rosa, e o casal de traidores queria a riqueza que Zé construiu com suor e lágrimas, enquanto o plano maligno era traçado no bar. O silêncio na fazenda de Zé era enganoso. No quartinho dos fundos, Rosa não conseguia pregar o olho. Cada fibra do seu ser gritava de gratidão por Zé, o homem que a tratara com uma dignidade que ela nunca soube existir. Mas essa mesma gratidão se transformava em uma culpa esmagadora. Ele trabalhou tanto para erguer tudo isso, e agora eu trago a tempestade para a porta dele, sussurrou para as paredes de barro. Rosa acreditava piamente que se ela ficasse, Mário destruiria Zé. Com as mãos tremendo, ela pegou sua pequena trouxa de roupas. O coração batia contra as costelas como um pássaro preso numa gaiola. Ela não queria partir. Mas seu amor por Zé, um sentimento que ela mal ousava admitir, exigia que ela o protegesse de si mesma. Ela calçou as botas em silêncio, evitou as tábuas que rangiam e saiu para a noite fria, onde a neblina começava a abraçar os pés de café. Ela caminhava em direção à estrada velha, pretendendo pegar o primeiro caminhão que passasse na rodovia. O que Rosa não sabia era que Zé, o homem que conhecia cada som daquela terra, não estava dormindo. Ele estava sentado na varanda na escuridão, sentindo o peso do presságio. Quando ele ouviu o estalar de um galho seco e viu o vulto miúdo atravessando o portão, seu sangue gelou. Zé não gritou. Ele conhecia o bicho humano, sabia que se gritasse, ela correria. Ele apenas pegou seu chapéu, o facão de trabalho na cinta, e começou a segui-la, mantendo a distância, com o coração apertado. Por que, Rosa? Por que você não confia que eu posso te proteger? Pensava ele. A dor da possível perda superando o cansaço do dia. A caminhada sob o luar era fantasmagórica. Rosa seguia pela trilha que cortava o canavial, o caminho mais curto até a entrada da cidade. De repente, o silêncio da noite foi quebrado pelo motor ruidoso de uma caminhonete velha que surgiu das sombras, bloqueando o caminho de Rosa. Os faróis altos a cegaram instantaneamente. Ela parou, paralisada pelo terror. Da cabine, desceram 3 figuras que pareciam saídas de um pesadelo. Mário vinha na frente, com um sorriso sádico que brilhava sob a luz dos faróis. Logo atrás, Toninho e Maria,
como hienas esperando as sobras. Achou que ia fugir de mim de novo, sua infeliz? Gritou Mário avançando como um predador. Rosa recuou, mas Toninho e Maria flanquearam o caminho, impedindo qualquer saída. Escondido entre as sombras das árvores, Zé sentiu uma fúria que nunca havia experimentado. Não era apenas a raiva da traição de seu irmão ou de sua ex-mulher. Era a fúria santa de quem vê a inocência sendo acuada pelo mal. Ele viu Mário agarrar o braço de Rosa com força bruta, fazendo-a gemer de dor. Agora a gente vai resolver nossas contas, e o seu herói de roça não está aqui para te salvar, disse Mário, levantando a mão para desferir um golpe. Foi nesse momento que Zé saiu das sombras, a voz saindo das profundezas da alma. Larga ela agora, Mário. O confronto final havia começado no meio da estrada deserta, e Zé sabia que, daquela vez, não seria apenas uma briga de bar, mas uma luta pela sua vida, pelo seu sustento e pelo direito de finalmente ser feliz. As sirenes da viatura de polícia cortavam o silêncio fúnebre da noite como facas afiadas. As luzes vermelhas e azuis ricocheteando nas árvores tortas do cerrado, criando um cenário de puro pesadelo. Zé sentia o sangue latejar nas têmporas, um som rítmico e ensurdecedor que abafava até o barulho dos grilos. Ali, diante dele, o homem que dizia ser marido de Rosa segurava-a pelo pescoço, o cano frio de um revólver pressionado contra a têmpora daquela mulher que trouxera a luz de volta para a vida de Zé. O tempo parecia ter congelado. O suor frio escorria pelas costas de Zé, mas não era de medo. Era de um ódio puro e visceral que ele nunca achou que fosse capaz de sentir. Ele já tinha perdido tudo uma vez. Perdeu a vaca mimosa, perdeu o orgulho, perdeu a dignidade para a traição de um irmão e de uma esposa ingrata. Mas ele não ia perder a Rosa. Não para aquele covarde. O chão sob seus pés parecia clamar por justiça. E Zé, o homem que sempre baixou a cabeça para a vida, agora sentia o peso da terra em seus punhos. Quando o sargento gritou a ordem de rendição, o caos explodiu. Mário, em um ato de desespero animal, não se entregou. Ele deu um tranco violento em Rosa e se embrenhou na mata fechada, arrastando-a para o escuro onde as luzes da polícia não alcançavam. O grito de Rosa ecoou pelo vale, um som que rasgou a alma de Zé e o impulsionou para a frente. Ele não esperou ordens. Ele não esperou reforços. Ele conhecia cada raiz, cada atalho e cada perigo daquelas terras. Ele era a terra. E o caçador agora tinha se tornado a presa. Se você está sentindo o coração bater mais forte por esse homem humilde, que só quer proteger quem ama, eu te peço um favor. Deixe o seu like agora mesmo. A história do Zé é a história de muitos brasileiros que sofrem injustiças, mas não desistem. Se inscreva no canal para não perder o desfecho dessa perseguição eletrizante. E me conte aqui nos comentários. De qual cidade você está acompanhando a luta do Zé? Sua força chega até nós. A chegada da polícia, alertada pelo fiel vizinho Sebastião, trouxe uma esperança momentânea que logo se transformou em terror. O cerco estava montado na estrada de terra, mas Mário era um rato encurralado, e ratos encurralados tendem a morder. Ao ver que não teria como fugir com o carro, ele optou pelo caminho mais difícil e mortal. O matagal denso que cercava a propriedade. O sargento ainda tentou segurar Zé pelo ombro, gritando que era perigoso demais entrar ali sem equipamento. Mas Zé se desvencilhou com uma força que vinha do fundo do peito. Aquela mulher é minha vida, senhor policial. E eu conheço esse mato mais que o meu próprio rosto, ele disse, com os olhos injetados de determinação. Enquanto os policiais começavam a organizar o cerco periférico e a pedir apoio de cães farejadores, Zé já estava 10 passos à frente, mergulhando na escuridão verde e úmida. Ele via os galhos quebrados. Ouvia o som pesado de Mário arrastando Rosa pela vegetação rasteira. A floresta, que para o agressor era uma barreira hostil, para Zé era uma aliada silenciosa. Cada estalo de graveto era um mapa. Cada cheiro de terra batida era um guia. A perseguição não era apenas física. Era o confronto final entre o homem que destrói e o homem que cultiva. O ar dentro da mata era pesado.
carregado com um cheiro de chuva recente e folhas em decomposição. Zé caminhava com a agilidade de um felino, seus pés descalços. Ele nem percebeu que perdera os calçados no início da confusão, sentindo a temperatura e a textura do solo. À sua frente, a uns 50 metros, ele ouvia a respiração ofegante de Mário e os soluços abafados de Rosa. Mário praguejava, xingando a terra, xingando a sorte e ameaçando Rosa a cada tropeço. Cala a boca, desgraçada. Se você gritar de novo, eu acabo com isso aqui mesmo. Rosnava o vilão. Zé sentia uma labareda subir pelo pescoço. Como alguém podia tratar assim uma criatura tão trabalhadora e digna? Ele se lembrou de Maria, sua ex-esposa, e de como ela o enganara com o próprio irmão, Toninho. Ele lembrou da dor de ser feito de bobo. Mas Rosa era diferente. Rosa tinha suado ao lado dele, tinha defendido a colheita, tinha olhado para ele não como um coitado, mas como um homem de valor. Ele não permitiria que a história se repetisse. Ele não seria a vítima outra vez. Zé decidiu pegar um atalho por dentro de um banhado seco, uma área que ele sabia que cortava caminho até o penhasco do Urubu, um lugar sem saída para onde Mário parecia estar indo sem saber. O silêncio de Zé era absoluto. Ele era como uma sombra se movendo entre os troncos de aroeira e ipê. A cada passo, ele pensava em como sua vida mudara desde que vendera a mimosa. O sacrifício da vaca tinha sido o fundo do poço, mas Rosa tinha sido a corda que o ajudara a sair de lá. Enquanto isso, Mário gritava desesperado, atirando a esmo para trás uma vez, o som do tiro espantando os pássaros e fazendo o coração de Zé saltar. "Você não vai me pegar, seu colono de merda!" gritava Mário para o escuro, sem saber onde Zé estava. Mário estava perdendo o controle. A arrogância do homem da cidade, que achava que o campo era terra de ninguém, estava se quebrando diante da imensidão da mata. Ele tropeçava em raízes, se cortava em espinhos de unha de gato, enquanto Rosa, mesmo aterrorizada, tentava fincar os pés no chão para atrasá-lo. Ela era forte. Zé sabia disso. Ela estava lutando como podia. De repente, eles chegaram a uma clareira onde o luar batia de forma pálida e fantasmagórica. Mário parou, ofegante, as roupas rasgadas, o rosto arranhado. Ele percebeu que estava à beira de um declive acentuado. Não havia mais para onde correr. Rosa estava de joelhos, o cabelo desgrenhado, mas seus olhos, ao encontrarem o vulto de Zé saindo das sombras no outro lado da clareira, brilharam com uma fagulha de esperança que Mário não percebeu. Zé parou a 10 metros de distância. Ele não tinha armas, apenas as mãos calejadas pelo cabo da enxada e pela lida com o gado. "Solta ela, Mário." A voz de Zé saiu baixa, rouca, carregada de uma autoridade que ele nunca soube que possuía. "Acabou para você. A polícia está vindo por trás, e à sua frente só tem eu e o abismo." Mário riu, uma risada histérica e maligna, apontando a arma alternadamente para Rosa e para Zé. "Você acha que um capial vai me dizer o que fazer? Eu sou o dono dela. Ela volta comigo nem que seja num caixão." O clima estava carregado de eletricidade. Zé percebeu que Toninho e Maria deviam estar em algum lugar por perto, esperando o resultado dessa tragédia para tentar abocanhar o que restasse da fazenda. Ele sentiu que tudo o que viveu, a traição do irmão, a venda da vaca, a colheita heróica, convergia para aquele momento exato na clareira. Era a hora de provar que a humildade não é fraqueza, e que um homem de verdade protege sua terra e sua gente com a própria vida se for preciso. Zé deu o primeiro passo, o rosto fechado em uma máscara de ferro pronto para o bote final. O mato estalava sob o peso da tensão e o silêncio da mata era interrompido apenas pela respiração ofegante de Zé e o choro contido de Rosa. Mário a segurava com uma mão bruta, a arma pressionada contra a têmpora dela, enquanto seus olhos injetados de ódio buscavam um movimento em falso do fazendeiro. Zé sentia o sangue ferver, mas seus pés estavam fincados no chão como as raízes de uma peroba centenária. Foi então que, num relance de coragem desesperada, Rosa cravou os dentes na mão de Mário com uma força que só quem luta pela vida possui. O grito de dor dele cortou o ar, e naquele milésimo de segundo, a arma caiu na folhagem úmida. Zé não pensou.
Ele avançou como um bicho, o corpo movido por meses de humilhação e trabalho duro. O impacto do seu ombro contra o peito de Mário foi surdo e pesado. Os dois rolaram pelo chão, trocando socos que carregavam o peso de vidas inteiras de injustiça. Zé sentia a terra sob suas unhas e o gosto de suor e sangue na boca. Ele estava por cima, desferindo a justiça que a lei muitas vezes demora a entregar, quando uma risada seca e conhecida ecoou da escuridão dos troncos. Olha só o herói da roça, Maria. Parece um animal defendendo a fêmea, disse Toninho, saindo das sombras com um semblante de puro escárnio, seguido por Maria, que olhava para Zé não com arrependimento, mas com um desprezo frio que doía mais que qualquer soco. Zé parou, o punho erguido, olhando para o irmão que ele um dia salvou da miséria. Maria deu um passo à frente, a voz carregada de veneno. Bate logo, Zé. Termina o serviço pra gente. O Mário foi só a ferramenta, mas você é o alvo. A gente não queria só o dinheiro da vaca, Zé. A gente queria essa fazenda toda. Com você morto como único parente, o Toninho herda tudo. Foi por isso que voltamos. A revelação caiu sobre Zé como um raio. A traição era profunda, um plano diabólico para lhe tirar a vida e o sustento. Mário, aproveitando a distração, tentou alcançar a arma novamente, mas a natureza decidiu intervir. O solo, encharcado pelas chuvas torrenciais dos últimos dias e castigado pelo desmatamento ilegal naquela encosta, deu um estalo profundo, um som de trovão que vinha de dentro da terra. O chão sob os pés deles começou a vibrar violentamente. "Cuidado!" gritou Rosa, mas era tarde. Uma fenda enorme se abriu na beira do declive. O barranco, instável e faminto, começou a desmoronar, levando consigo árvores, pedras e vidas. No caos da poeira e do barro, o cenário mudou em segundos. Rosa, que tentava se afastar, escorregou e ficou pendurada por uma raiz, balançando sobre um abismo de pedras afiadas lá embaixo. Do outro lado, Mário estava sendo soterrado por uma avalanche de terra, lutando para não ser esmagado. E Toninho, o irmão traidor, estava com as pernas presas sob um tronco pesado que começava a deslizar em direção ao precipício. Zé estava no centro, o único com os pés em solo ainda firme. O coração de Zé batia contra as costelas como um pássaro engaiolado. De um lado, a mulher que despertou seu coração e que era inocente em toda aquela teia de maldade. Do outro, o sangue do seu sangue, o irmão que o traiu, mas que ainda carregava o nome da sua família. E ainda havia o agressor, que mesmo sendo um monstro, gritava de terror diante da morte iminente. O dilema era dilacerante. Salvar Rosa era a escolha da alma, mas o instinto de proteção familiar, por mais ferido que estivesse, gritava pelo irmão. Maria, covarde, já havia corrido para longe do desmoronamento, deixando até o próprio amante para trás. "Zé, me ajuda." "Pelo amor de Deus, Zé, eu sou seu irmão", berrava Toninho, o rosto sujo de lama e as lágrimas de puro pavor lavando a sujeira. Rosa não gritava. Ela apenas olhava para Zé com uma aceitação heróica, os dedos escorregando da raiz molhada. Naquele momento, Zé entendeu que a verdadeira força não estava nos músculos, mas na capacidade de decidir quem ele era diante do abismo. Ele olhou para as mãos calejadas, as mãos que cuidaram da mimosa, as mãos que colheram o sustento da terra, e soube o que precisava fazer. A terra continuava a ceder. O barulho era ensurdecedor, como se a própria montanha estivesse protestando contra tanta maldade. Zé correu em direção à borda, o corpo inclinado contra o vento e a lama que saltava. Cada fibra do seu ser clamava por justiça, mas seu coração batia por Rosa. Ele ignorou os gritos de Toninho por um segundo, que pareceu uma eternidade, focando toda sua energia em alcançar a mão trêmula de Rosa. Seus dedos se tocaram, a pele escorregadia de lama dificultando o aperto. "Segura firme!" Zé urrou, sentindo a terra sumir sob seus próprios calcanhares. No momento em que ele a puxou para a segurança, o tronco onde Toninho estava deu um solavanco final. O destino do irmão traidor estava agora pendurado por um fio, e Zé, com Rosa salva em seus braços, teve que encarar novamente o homem que queria vê-lo enterrado. A montanha não teria piedade.
e Zé teria que decidir se seria o juiz, o júri ou o salvador de quem lhe deu apenas dor. O estrondo da terra se abrindo era como o rugido de um animal ferido. Um som que ecoava pelas entranhas da montanha e tremia dentro do peito de Zé. Ali, naquele segundo que parecia durar uma eternidade, a vida colocou diante dele o maior de todos os testes. De um lado, Rosa, a mulher que trouxe luz para sua escuridão, a companheira que o ajudou a erguer o que a traição quase derrubou. Do outro, Toninho, o sangue do seu sangue, o irmão que o apunhalou pelas costas e usou sua bondade como escada para a própria luxúria. O ar estava pesado com o cheiro de terra molhada e o medo sufocante. Maria gritava desesperada, mas não por amor, e sim pelo dinheiro que via escapar entre os dedos junto com o barranco. Mário, o covarde, tentava se equilibrar enquanto a justiça da natureza cobrava seu preço. Zé olhou para as mãos calejadas, mãos que cuidaram da terra, mãos que venderam a mimosa por um punhado de moedas de Judas. O que define um homem? É a sua capacidade de odiar ou a sua coragem de perdoar? O chão cedeu mais um pouco, e o grito de Toninho cortou o ar como uma lâmina. Naquele momento o mundo parou. Não era apenas sobre salvar uma vida, era sobre salvar a própria alma de se tornar tão amarga quanto a daqueles que o feriram. A tensão era palpável. O suor frio misturava-se à chuva fina que começava a cair, e o destino de todos ali estava pendurado por um fio de esperança e por uma mão que nunca soube o que era negar ajuda. Meus amigos, o que vocês viram hoje é a prova de que o coração de um homem bom é terra que sempre dá frutos, mesmo depois da pior tempestade. Se você se emocionou com a força do Zé e acredita que o perdão é o caminho para a verdadeira paz, deixe seu like agora mesmo. Se inscreva no canal para não perder o desfecho dessa história que mexe com o nosso coração. E me diga aqui nos comentários: de qual cidade você está acompanhando essa jornada de superação? Quero saber até onde a história do nosso herói da roça está chegando. Sua participação é o que nos dá força para continuar narrando essas vidas brasileiras. O cenário era de puro caos. O deslizamento transformara a clareira em uma armadilha de lama e pedras soltas. Rosa estava agarrada a uma raiz forte, seus olhos fixos em Zé, transmitindo uma confiança silenciosa que só quem ama de verdade consegue ter. Já Toninho estava em uma situação desesperadora. O galho onde ele se segurava estalava a cada movimento, e abaixo dele, o abismo da encosta prometia um fim trágico. Maria, vendo que o plano de fuga e riqueza estava desmoronando, tentava se afastar do perigo, amaldiçoando a todos, mostrando sua verdadeira face até o último instante. Zé sentiu o peso do mundo nos ombros. Ele olhou para a Rosa que gritou: "Salve ele, Zé! Não deixe o ódio vencer você." Foi o que ele precisava ouvir. Com um esforço sobre-humano, fincando os pés na terra instável, Zé se lançou em direção ao irmão. O ódio, a mágoa e as noites de choro pela perda da mimosa e pela traição foram enterrados ali, sob aquela lama. Ele estendeu a mão grossa do trabalho, a mão que Toninho desdenhou. Por um momento, os olhos dos dois irmãos se cruzaram, um cheio de terror e culpa, o outro transbordando uma compaixão que Toninho não merecia, mas que Zé insistia em dar. O resgate não foi apenas físico. Foi o início de uma redenção que ninguém ali, nem mesmo os vilões que assistiam de longe, poderia imaginar que fosse possível após tanta dor. Zé firmou o corpo, os músculos dos braços saltando sob a pele queimada de sol, e com um puxão violento que exigiu cada gota de sua força, ele içou Toninho para a parte estável do terreno. O irmão caiu de bruços, tossindo, expelindo a poeira e o medo, enquanto o barranco terminava de ceder logo atrás de onde ele estava segundos antes. Rosa correu para os braços de Zé, e os dois se abraçaram com a força de quem sobreviveu ao inferno. Toninho, ainda no chão, começou a soluçar. Não era um choro de medo da morte, mas o choro de quem finalmente enxergou o monstro que tinha se tornado. "Por que, Zé? Por que você me salvou depois de tudo o que eu te fiz?" Ele balbuciou entre lágrimas. Zé olhou para o irmão, limpando o barro do rosto com a manga da camisa,
e disse com uma voz calma, mas firme como uma rocha: porque você é meu irmão, Toninho, e porque eu não vou deixar você me transformar em alguém igual a você. O meu coração ainda é de Deus. Maria tentou intervir, gritando ofensas e tentando manipular a situação, mas o som das sirenes da polícia já ecoava pelo vale. Mário e Maria não tiveram para onde correr. Foram algemados ali mesmo, sob o olhar de desprezo dos vizinhos que haviam subido para ajudar. Toninho, porém, estava diferente. Ele se levantou, caminhou até a polícia e confessou tudo: o plano, a manipulação de Maria, o roubo do dinheiro. Ele não tentou se eximir. Admitiu que foi fraco e ganancioso, influenciado pela lábia de Maria, mas que a culpa era sua, por ter traído o sangue. Zé ouviu tudo em silêncio. Quando a polícia se preparava para levar Toninho também, Zé interveio. Ele vai responder pelo que fez, mas ele tem onde trabalhar para pagar a dívida. Ele fica comigo. Toninho não podia acreditar. O irmão que ele roubou estava lhe dando a única coisa que ele não esperava: uma chance. Os meses se passaram na fazenda, e a vida começou a florescer de um jeito novo. Toninho tornou-se o trabalhador mais dedicado que Zé já vira. Ele acordava antes do sol, cuidava de cada palmo de terra com um zelo que beirava a penitência. Ele não pedia luxo, comia o que havia na mesa e mantinha a cabeça baixa, em sinal de respeito. Zé via a mudança, e aos poucos, as feridas iam cicatrizando. Rosa estava sempre ao lado de Zé, sendo a sua fortaleza. Em um final de tarde, com o céu pintado de laranja e roxo, Zé levou Rosa até o ponto mais alto da fazenda, onde se via toda a plantação verdejante. Ele se ajoelhou, tirou do bolso uma aliança simples, comprada com o suor de sua nova colheita, e pediu: Rosa, você aceita ser a dona desse chão e do meu coração para sempre? A resposta veio em forma de um beijo apaixonado, sob o testemunho da terra que eles tanto amavam. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Algumas semanas depois, Zé estava na varanda quando viu Toninho se aproximando pelo estradão de terra. Ele não estava sozinho. Puxada por uma corda, caminhando calmamente, estava uma vaca malhada, com um andar que Zé reconheceria em qualquer lugar do mundo. Era a Mimosa. Toninho tinha passado meses economizando cada centavo do salário que Zé insistia em pagar, procurando o comprador original, viajando por vilarejos vizinhos até encontrá-la e comprá-la de volta. Ela voltou para casa, Zé, assim como eu, disse Toninho com os olhos marejados. Zé caminhou até o animal, sentiu o cheiro do couro e o calor da vaca, que foi seu único sustento nos dias de fome. Ele abraçou o irmão, e naquele abraço, o passado foi finalmente enterrado. Os irmãos agora tocavam a fazenda como uma unidade inquebrável, e a história do homem que vendeu a vaca para salvar o irmão e recebeu de volta a vaca e o irmão transformado, tornou-se lenda em toda a região. A bondade de Zé provou que na roça da vida, o perdão é a semente que produz a colheita mais valiosa de todas.